Gravar aí que depois o pessoal vê. Então, o diagnóstico diminui, né, os níveis de contaminação fetal, justamente porque terá-se-á mais cuidado durante o parto para que não ocorra isso aqui, ó. Então, esse aqui é um estudo inclusive de umas professoras que eu conheço, né, de transmissão vertical em HIV em população atendida em um atendimento em Maceió. Olha aqui, umas variáveis bem interessantes. Se a idade materna varia de 15 a 19, nós temos um número de não infectadas em torno de 14%, desculpa, de 20%. E o número de infectadas, 0. Enquanto que de 20 a 39, olha que idade interessante, de 77,1%, certo? Acontece essa transmissão vertical, né, durante o parto. E até 100% nas mulheres infectadas. Outro dado interessante, se aqui, deixa eu ver, ó, zona rural, zona urbana rural, zona rural de Alagoas. Na zona rural é muito menor o nível de contaminação do que na zona urbana, justamente pela aglomeração de pessoas, né? Por mais que você tenha mais instrução ou a cidade seja um ponto de educação, tem muito mais aglomeração de pessoas e um problema ainda maior para controlar essas pessoas, né? Então, o número de parceiros sexuais, olha só, em sorologia é desconhecida. Não tem nenhum de sorologia desconhecida, porque você sabe que 100% dos parceiros dessas pessoas são infectados. Pelo menos 25%, né, tem parceiros múltiplos. E 75% tem o parceiro infectado, né, pelo HIV. Então, o tratamento para o HIV/AIDS, né, são os antirretrovirais. Então, por que antirretrovirais? Porque o vírus ele precisa transformar o DNA dele em RNA, né? Então, ele precisa de passar para uma fita só. E isso, o antirretroviral, é isso que o antirretroviral impede. Impede com que o DNA não vire RNA, tá? Então, ele vai prever também essas infecções oportunistas e o tratamento que for sintomático, né? Por exemplo, uma das características muito iniciais, tá, de quem está com AIDS é a mononucleose, tá? Uma doença que dá na boca, já ouviram falar? É uma diminuição da quantidade é uma infecção por bactérias, tá? Que pode dar feridas na boca. Outro sintoma, sinal também importante, emagrecimento muito rápido, tá? Tuberculose, pessoa jovem, isso também é muito característico de quem está com AIDS. Então, muito importante na assistência de enfermagem fazer educação materna e familiar, né, com relação a essa transmissão dentro da família. Por exemplo, assim, a criança sentou ali, não senta naquele banco. Vocês não são dos anos 80, né? A maioria de vocês. Mas quem é que lembra? Acho que é a Elaine. Bom, só tá eu e a Elaine aqui de pessoa velha. Talvez. Não, a Tati não vai lembrar. Elaine, quantos anos você tem mesmo? 33. Então, mesma idade que eu. Não sei se você lembra, no começo dessa história da AIDS, tinha uma coisa que você não podia sentar no mesmo banco da pessoa que sentou ali com AIDS, que você ia pegar. Você chegou a ver uma coisa dessa? Eu cheguei, professor. O banco estava quente, podia passar alguma coisa. Então,
Isso aí é uma... Eu vi que a princesa Diana que quebrou isso daí, né? Que Aham. ela cumprimentou uma pessoa e foi ali que as pessoas viram que no cumprimentar não era transmissível. Acho que Uhum. foi ela, né, que foi a primeira Uma pessoa das, que... né? Uma das. É, Então, né, sempre falar para a família que não vai mudar, né, o convívio familiar. Tem que ter certos cuidados, sim. Vocês têm ideia de que cuidados tem que ter? Que na verdade são cuidados que todo mundo tem que ter, não só quem tem um familiar com HIV, AIDS. não entrar em contato com mucosa da pessoa, né? Com sangue, Mucosas. com líquido, Com certo? sangue, com alguma ferida, alguma Não, Secreções. coisinha. mucosa não? Que mucosa tá falando? Da boca? Não pode beijar, então? Pode, só não pode ter ferida, né? Se tiver uma ferida É, aberta, alguma coisa daí exato passa. isso. É. Ah, você não vai beijar a boca de bueiro aberta lá com uma pereba, né? Você não beija ninguém assim. Precisa ter AIDS. Quando Não, você beija. professor, mas vai que tá Nojo. com um sangramento na gengiva. Tá, mas você beija alguém que não tem AIDS com sangramento na gengiva? Não, mas aí você vai Ah, ver que nem a então. pessoa não sabe que tem lá um Não, machucadinho. não, você não faz isso. Então, o que é importante evitar? Utilizar alicates de unha, pentes de cabelo, né, principalmente os duros, né, de cerda dura, escova de dente, claro, ninguém devia, né, compartilhar, e casa com muitas mulheres. Qual que é o problema? Além de ser muito ser vergonha, passar, né? Transmitir Como? a doença para outras. Como? No ato sexual. Não, casa com muitas mulheres familiares, não puteiro. Ah, tá. Bem, muitas mulheres, no caso, menstruação, o que que tem a... Não sei se... Não Não, sei também. Um assento sanitário? não. Gente, por incrível que Não entendi o pareça, sentido que você falou. Não, não Eu também entendi. não entendi. Eu achei que era um homem que tivesse várias mulheres. não, tá, imagina assim, imagina, é, imagina que eu tenho 5 filhas, mais a minha esposa, certo? E aí uma das minhas filhas tem HIV/AIDS. E eu visitei uma casa assim, tá? Por isso que eu estou dando o exemplo. O caso é que existia um cesto, certo, de calcinhas e de cuecas, inclusive, roupas íntimas. Então, acontecia que essas roupas tinham que ser lavadas. Como é que essas roupas eram lavadas? Não necessariamente numa máquina de lavar com sabão em pó. Às vezes era só lavada no banheiro. Isso é suficiente? Às vezes não. Apesar do vírus do HIV, da hepatite, de outras tantas doenças serem bastante sensíveis, às vezes não é o suficiente para matar o vírus. E, gente, eu sei que parece estranho, mas existem locais onde esses cestos são tão compartilhados que não importa se está limpo ou está sujo. As mulheres usam, né, os homens usam também, a calcinha suja, né, mesmo. Então, isso é real, tá? É real porque eu vi. Professor, mas quanto tempo o vírus pode ficar ali? Tem um Depende tempo? da umidade. Depende de muito fator. Depende da temperatura, da umidade. Depende de quanto tempo que a calcinha está ali, quanto tempo a pessoa usou, quanto que saiu de secreção. Depende de muita coisa. Mas numa média, ele pode durar até 6 horas fora do corpo, numa calcinha, por exemplo, úmida. Tá? Então, aí os cuidados com a higiene, né? Então, sempre orientar a dieta equilibrada. Se tiver numa fase ativa, por exemplo, a AIDS, geralmente vai se evitar alimentos crus, né, por causa de infecção, e sempre oferecer apoio psicológico. Então, eu trouxe um estudinho de caso para vocês. Cara, vocês estão em 4. Dá até juro. Porque cadê o povo, mano? Eu tô muito pistola. Enfim. Leia o estudo de caso, por favor. Obrigado, Tati, pelo apoio psicológico. Leia o estudo de caso e não é para entregar. Vocês querem discutir agora?
Ou vocês estão tranquilos e vamos dormir? Vamos discutir. Então, Aproveita que tá aqui. então leiam. E aí, quando vocês terminarem de ler, a gente discute, tá? Eu vou parar de gravar aqui só enquanto vocês leem.